Vamos abrir em Mateus. Mateus 4. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que a teus anjos dará ordem a seu respeito, e tomando-os pela mão, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus, podemos nos assentar. Pai querido, Pai amado, mais uma vez queremos estar colocando diante de Ti, Pai. Espírito Santo, venha, ó Deus, estar falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, como já foi orado, usa a minha vida com poder, graça e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Como eu estava dizendo, né? Às vezes a gente prega, não às vezes é uma palavra que, mas às vezes é uma palavra que Deus quer. E hoje eu vou falar sobre tentação. Quem aqui já foi tentado? Se você não foi, meu filho, todo mundo da face da terra já foi tentado. Todos nós já fomos tentados. Não quer dizer que você já caiu na tentação, mas que você já foi tentado, você já foi. Como eu também já fui. Né? E quero te dizer uma coisa, que a tentação, em Tiago, vamos abrir o texto em Tiago, começando aqui um pouco de Bíblia, Tiago 1:13. Diz assim, Tiago 1:13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta. Cada um é tentado, e quando atraído e engodado, pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nós não podemos falar que nós somos tentados por Deus. Nós nunca somos tentados por Deus. Nós somos tentados, o diabo nos sugestiona a nossa natureza a pecar, a ser tentado. E nós somos tentados pela nossa própria natureza. Ninguém pode falar assim, eu pequei porque, minha carne é fraca. Sim, tem um texto que fala que a carne é fraca mesmo. Mas nós cedemos à tentação, porque nós queremos. Nós só fazemos, nós falamos, eu não consegui e tal. Não, nós somos tentados e nós cedemos porque nós quisemos pecar. Quisemos ceder. Entendeu? Então, eu queria falar sobre tentação. E a tentação, aqui a gente vê aqui, no caso de Jesus, quando nós lemos aqui em Mateus, quando a gente lê no capítulo 3, fala sobre o batismo de Jesus. Ali, Jesus, durante 30 anos, ele ficou um tempo de preparação. Um tempo que era necessário ele ficar. Depois, quando ele começa o ministério, ele começa primeiro sendo batizado. A importância do batismo. Ele foi batizado. E ali no batismo, houve ali a atuação da Trindade. Ali Jesus, Deus Filho, né? O Espírito Santo na forma de uma pomba e o Deus Pai falando, este é meu filho, quem me compraz. E ali começou
Aí Jesus ia começar o ministério dele. Mas fala assim que antes dele ser tentado, ele fala assim que tem um outro texto que fala que ele estava cheio do Espírito Santo. E ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O Espírito que levou ele para o deserto. E ele foi para onde? Para o deserto, para ser tentado. Eu quero te dizer uma coisa. Deserto é um lugar difícil. Deserto é um lugar de privações. Deserto é um lugar, o diabo, ele sabe o momento certo de atacar eu e você, assim como ele atacou Jesus aqui. E aqui a gente pode ver no texto que Jesus ele não foi atacado, mas ele era Deus. Não, ele foi atacado na parte humana. Porque ele estava no deserto, ele estava ali jejuando 40 dias. 40 dias, falou que ele sentiu fome. Ele sentiu fome. E fome são as pessoas que sentem fome. Deus não sentiria fome. Então, ele foi tentado na parte humana. Assim como eu e você aqui, Jesus quis mostrar que nós podemos vencer a tentação. Nós podemos vencer. E ele diz aqui que quando ele estava ali, naquele momento, que o mais, ali depois de 40 dias, é natural que ele sentisse, ele devia estar morrendo de fome. Aí o diabo vem com força total. Fala para ele o quê? Transforma nessas pedras em pães. Mostra o teu poder aí, transforma a pedra em pães. Né? E Jesus usa aqui a palavra falando assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, é a importância da gente conhecer a palavra. A importância que quando a gente ser tentado, a gente também conhecer a palavra. A importância também de nós estarmos em oração. A palavra do Senhor diz para estarmos orar sem cessar. Quando nós temos que estar orando, a gente está jejuando para a gente poder, porque a gente vai vir as tentações. Porque o inimigo ele vai fazer de tudo. Aqui a gente vê que Jesus ia começar o ministério dele. E o inimigo, o diabo ali sabia disso. Assim como eu e você, Deus tem um propósito da tua vida, Deus quer usar a sua vida. E muitas vezes o tentador vem para te tirar da rota, te tirar daquilo que Deus tem para a tua vida. Quando você está para exercer uma coisa, exercer um ministério, principalmente na vida espiritual, o inimigo sabe disso e ele quer desviar. Ele quer desviar daquilo que o propósito que Deus tem para a tua vida. Aí ele vem sugestionando o quê? No momento, aqui a gente vê que foi no momento que ele estava no deserto. A gente tem que tomar cuidado. Deserto é o quê? Deserto é um lugar onde você está sozinho. Eu estava pensando assim, nessa pandemia, eu falei assim, mesmo as pessoas que não estão na igreja, eu louvo a Deus, porque eu tenho conversado, eu vejo que tem pessoas, que não estão vindo por alguns motivos, com receio e tal, mas estão em casa, estão orando, estão jejuando, estão buscando a Deus. Mas tem outros que neste momento não está aproveitando essa pandemia, mas não tem buscado a Deus. E como não está nesse ambiente aqui, que a gente está junto, pastor, eu preciso de uma oração, eu estou com essa dificuldade, me ajuda. Às vezes está sozinho, está isolado. Essa pandemia, o inimigo está fazendo o quê? A gente vê um índice tão grande de casais se separando. A gente vê tantas pessoas totalmente desviadas dos caminhos do Senhor. A gente vê tanta coisa acontecendo, por quê? Porque a pessoa está separada, ela está ali sozinha, e muitas vezes ela é a única pessoa crente na sua casa. Quando vê, ela começa, quando vê, fica em casa, fica assistindo não sei o quê, e quando vê, não tem aquele alicerce ali espiritual, onde ela possa estar se apoiando. É um momento de deserto. E a gente vê que o inimigo, que era Jesus, ele falou que foi para o deserto. Na hora que Jesus estava no deserto, que ele foi atuar. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vê que ele estava fragilizado. Porque Jesus, depois de 40 dias, ele estava fraco, gente. Ele era homem, ele era humano também. Eu já fiz o jejum, logo que eu me converti, eu fui tentar fazer um jejum em uma igreja lá que falava assim, nós vamos jejuar 3 dias direto. Eu vou nesse embalo, Eu fui jejuar 3 dias. Imagina, no segundo dia eu não aguentei. Gente, eu não estava acostumada a jejuar, ainda jejuar 3 dias, eles queriam 3 dias direto, assim, sabe? Até hoje eu não faço jejum assim. Eu faço jejum parcial.
sabe? Eu ainda não sei se vou chegar nesse ponto ainda. Mas eu ainda não estava nem acostumada, fui. Quando chegou no segundo dia, eu estava super fraca, ainda trabalhando ainda. Né? Agora, você imagina Jesus, 40 dias. Estava com fome. Toma cuidado no momento que você está fragilizado. Toma cuidado a pessoa que às vezes está ali sozinha, a pessoa que é solteira, a pessoa que às vezes está passando um momento difícil no casamento, a pessoa que às vezes se separou, a pessoa que às vezes ocorreu morte de um ente querido, né, do marido que está ali, está sozinho, está passando um momento difícil. Toma cuidado, porque você está fragilizado. Não acha que você está forte, porque você está fragilizado. Toma cuidado se você está passando, às vezes, por uma crise financeira. Às vezes está passando por um momento difícil na área financeira. Toma cuidado, você está fragilizado. E o inimigo, ele sabe qual é a minha área e qual é a tua área em que você está fragilizado. E aquela área também que nós temos uma fraqueza. O inimigo sabe, ele sabe. É nesse ponto que eu vou pegar ele. É nesse ponto. Eu sei que ele é fraco na área, vamos pensar aqui, de sexo. Com mulher, né? A gente sempre fala homem, pensando com homem e com mulher. Até parece que não ocorre o contrário. Mas, eu sei que o fraco dele é isso. Então, está tendo um momento lá de crise conjugal. É o momento certo que eu vou atuar. Eu vou oferecer... E você está pensando que vai pôr uma mulher feia? Não, vai pôr uma mulher bonita. Porque o diabo, ele é especialista nisso. Ele é especialista. Na hora, sabe, eu vejo, às vezes, as moças estão carentes. Eu quero casar, eu não sei o quê. Quando vê, o inimigo põe, naquele momento, que ela está fragilizada. Ela está ali carente. Naquele momento que ela está passando uma dificuldade na área financeira, aí ele vai tentar você trabalha ali, às vezes, na área financeira da sua empresa, e você vê a facilidade de você pegar uns trocados. Você está passando uma luta na área financeira. O diabo sabe. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe. Só que aqui, como Jesus, que estava ali no momento de fragilidade, o diabo veio e falou para ele assim: transforma isso daí em pães. E sacia a tua fome. O que acontece? Jesus transformasse, podia mostrar o poder, no outro dia ter fome. Eu quero te dizer uma coisa, o diabo, ele é especialista em fazer você atender, depois ele vai, é paliativo. Ele não te dá uma solução completa. Faz isso que depois... Quantos casais, que às vezes um homem ou uma mulher separa tal porque conheceu outra pessoa, quando vê dali a pouco não deu certo. Ele é paliativo. Ele tenta te enganar, achando que aquilo lá é o melhor para você. Mas eu quero te dizer, não, o melhor é o que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. E a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode achar que a gente é super crente, que você... não, você tem que saber que a nossa natureza é fraca. É fraca. Aqui, né, em Mateus 26, 41, diz assim... 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dando aqui. Vigiai e orai. Vigiai e orai. A palavra do Senhor fala para a gente orar sem cessar. A oração, o jejum, a nossa arma que nós temos, para quando o inimigo vem tentar, porque ele vem mesmo. A gente está ali buscando a Deus, está cheio do Espírito Santo. E vigiar. A gente tem que vigiar. Se a gente sabe que aquela coisa ali está nos tentando, foge daquilo. Fala que o diabo é para a gente enfrentar, mas a tentação a gente tem que fugir. Foge. Se você sabe, isso daí, essa situação, cai fora. Cai fora. Não pensa que você pode, não, mas eu sou forte, eu nunca caí nessa área. Não, você pode cair sim, quando você baixa a guarda. Quando nós baixamos a guarda, o inimigo vem com tudo. E eu vou te dizer uma coisa, ele vem com tudo, porque ele quer te derrubar. Ele quer te derrubar, é o interesse dele, é te derrubar. Ele quer que você ceda à tentação.
Então, aqui a gente vê que Jesus, ele não cedeu à tentação. Ele quer nos ensinar que eu e você podemos ceder, não podemos ser tentado, porque a tentação não é pecado. Quando você é tentado, você não está pecando quando você está sendo tentado. Mas quando você começa a manipular, como que eu vou fazer para pecar? Eu estou citando, né, nessa área às vezes. Aquela mulher lá na minha empresa está dando, eu sou casado, tal. Mas aquela mulher é bonita. Eu fui tentado. Passou aquele pensamento, até aí você não está pecando. A partir do momento, você peraí, deixa eu já me aproximar, vou começar a convidar ela, vou começar a conversar com ela. Você já está manipulando alguma coisa. E quando você cai, você já caiu no pecado, que é a morte. E fala assim, que a palavra de Deus fala que Ele nos dá escape. Ele nos dá escape. Ele não está nos falando de algo que nós não podemos fugir. É a palavra de Deus que diz que vem uma tentação sobre a tua vida, mas que você tem escape. Então, ele permite a tentação, mas permite que você tenha um escape. Então, não fala que você fala assim, mas eu não consegui, a carne é fraca. É sempre desculpa. A carne é fraca mesmo, todos nós sabemos, mas o Espírito é forte. O Espírito Santo que habita dentro de você é muito mais forte. É muito mais forte. E você pode não cair naquela tentação. Pode não cair naquela tentação. E tem que lembrar também, se você venceu uma tentação, não quer dizer que você vai vencer todas. Você sempre tem que ficar alerta. Tem que ficar alerta. Porque o diabo não brinca em serviço. Ele não brinca. Então, a primeira tentação de Jesus foi essa. A segunda tentação aqui, deixa eu voltar de novo para Mateus. A segunda tentação, e o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito, que teus anjos darão ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece com teus pés em alguma pedra. Quando Jesus, ele falou lá, Jesus usou a palavra, o diabo conhece a palavra também, né? Muitos crentes não conhecem tanta palavra, mas o diabo conhece. Ele falou assim, tá bom, Jesus está usando a palavra, eu vou usar a palavra também. Se você pular... E não, olha, gente, onde ele levou. Eu estava aqui meditando o texto, ele levou no pináculo do templo. Primeiro ele levou no templo, um lugar ali especial. Levou no pináculo, num lugar mais alto. E falou para ele assim, olha, salta daí e os anjos vão te acudir. Mostra que você tem poder. Mostra que você tem poder. O inimigo, ele leva, às vezes, a pessoa a pecar num lugar, às vezes assim, às vezes não é lugar, às vezes é até dentro da igreja. A gente é muito triste, a gente vê muitos casos dentro da igreja, de pessoas adulterando dentro da igreja. Às vezes até pastor com uma obreira, pessoa de louvor, né? É triste, gente. Às vezes é dentro da igreja. É dentro da igreja que às vezes acontecem as coisas. Por quê? Porque a pessoa não está vigiando. Ela não está vigiando. Isso daqui não está muito legal, vou cair fora. Por quê? Porque acha, não, na igreja todo mundo... Não. Na igreja é que às vezes ocorrem tantas coisas que... Por quê? Porque o inimigo, ele quer destruir. É a pessoa do louvor um com o outro ali, a mulher é casada, o homem é casado com outra pessoa. Ele quer destruir seu ministério, ele quer destruir a tua vida, ele quer destruir. Então, ele usa situações assim para você realmente cair. E, às vezes, não é só nessa área. Às vezes, é na área de poder. Mas eu prego muito bem. Se eu não pregar, ninguém vem na igreja. Gente, é Deus que usa a pessoa. Eu louvo muito bem. Eu toco muito bem. Sabe, são coisas assim que o inimigo faz a pessoa ser tentado a achar que ele é o tal, né? Como se diz, né? A última bolacha do pacote, né? Achar que ele é o tal. Eu quero te dizer aqui, quando ele fala assim, olha,
E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por toda vez que você usa o poder de Deus, que Deus está te usando para alguma coisa, mas que você transfere a glória de Deus para a tua vida, você está tentando a Deus. Eu orei, eu sou bambambam, eu que oro, a pessoa está curada. Eu que... Não, o poder está no Senhor. Eu louvo. Mas eu louvo muito bem, tal. Não, eu louvo para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. E muitas vezes, sabe, isso daí é uma área que o inimigo tenta muito. Quantos pregadores que começam muito bem, e quando vê levitas também, quando vê as pessoas, né, às vezes fala assim, você louvou muito bem, você pregou muito bem, e aquilo lá vai mexendo no ego, e a pessoa, o inimigo, ele é astuto. Ele vai aproveitar isso daí, porque ele sabe que isso daí, você está achando que você tem poder. Você que é. Não, é toda a honra e toda a glória do Senhor. E aqui o inimigo, ele queria que Jesus saltasse do alto templo para que todo mundo visse. Sabe? Jesus ia demonstrar o poder dele, mas não estava na hora. Não estava na hora dele mostrar o poder dele. Tudo aquilo que nós, às vezes, não esperamos a hora certa, não é bênção para a nossa vida. Né? Casal de namorado que namora, quando vê, tem sexo antes do casamento. Não é tempo. Não é tempo. Vai ter tempo certo, vai ser bênção, mas depois do casamento. Mas eu quero ser usada por Deus. Espera o tempo certo. Vai ter o tempo certo de você ser um presbítero, de você ser um líder de louvor. Se Deus tem isso para você, tem um tempo certo. E muitas vezes a gente quer atalho. A gente quer antecipar aquilo que Deus vai ter para nós. Aqui, o diabo, ele começou a tentar Jesus e falando para Jesus, mostra que você tem poder. É lógico. Deus ia mandar uns anjos e não ia deixar ele cair. Era certo. Mas ele queria que Jesus antecipasse aquilo que ele tinha. Que ele ia ter poder. Ele ia mostrar o poder dele, vindo do Senhor. Mas ele ia mostrar o poder. Mas não era momento. Então, toma cuidado com aquilo que o inimigo começa a te induzir para você pecar, para você ser tentado e você achar que você realmente pode fazer algo, que ainda às vezes não é o tempo. E o inimigo também, ele sempre tenta a gente, né, em coisas tangíveis. Ele vai sempre nos tentar em algo que nós podemos fazer, que nós podemos consumar. Ele não vai tentar, né, uma coisa assim, se você, vai lá e rouba o banco se você não tem aquela facilidade. Ele vai tentar porque, de repente, você trabalha ali na área financeira e você vai ver dinheiro ali, e você sabe que você pode desviar um dinheiro e, às vezes, nem ninguém fica sabendo. Ele vai sempre tentar naquilo que ele sabe que você pode... Não pode, assim, uma pessoa falar assim, é aquela atriz linda, maravilhosa, Miss Brasil lá, eu podia sair com ela, que não sei o quê. Gente, ela nunca vai olhar na sua cara. Mas ele vai o quê? Pôr alguém do seu lado, que você pode. Olha como o inimigo ele é astuto. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele quer tirar aquilo que Deus tem para a tua vida. Esse é o propósito dele. De te enfraquecer, de você depois ficar com sentimento de culpa. Isso que ele quer. E por último aqui, né, ele diz assim: e novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo, a glória dele, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao meu Deus, meu Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então, o que ele fala? Ele leva ele no monte alto, e ele mostra assim, tudo esse reino aqui, tudo esse reino, eu te dou, se você me adorar. Mas sabe o que ele estava querendo? Uma adoração de um segundo, de um minuto sequer. Me ajoelha aqui, me adora e pronto. Ele não estava pedindo assim, me adora um dia. Não, ele estava falando, às vezes, uma fração de segundo. Ele queria adoração. E o que ele mostrou? O diabo, ele foi lá, ele mostrou o quê? O reino do mundo. Ele mostrou o quê? Só coisas boas, riquezas, coisas boas. O diabo não mostrou os assassinatos.
não mostrou as mortes, não mostrou nada que fosse ruim. O diabo, ele é especialista em mostrar as coisas que não são ruins, não. Ele só mostra só o que é bom. Ele só mostra, quando ele mostra, ele quer te tentar, ele mostra só aquilo que é bom, ao ponto de vista dele. E às vezes a gente cai naquilo ali. Então, ali, a gente vê que Jesus, ele manteve firme na palavra. Ele manteve firme e falou assim, olha, não, só a Deus nós temos que adorar. Só a Ele. Só a Ele que nós temos uma verdadeira adoração. Então, eu queria te dizer sobre tentação. Toma cuidado com as tentações. Toma cuidado, porque não ceda, não deixa que aquilo lá fique maquinando na tua mente. Não deixa que aquilo ali vai fazendo que você acaba pecando. Foge. Foge de situações que te levam a pecar. Não acha que você, mas eu sou super crente. Não ache isso. Não ache isso, porque você está baixando a guarda. E a palavra que diz, né, que o Jesus aqui, ele estava em oração, ele estava em jejum. E muitas vezes, quando nós vamos confrontar o diabo, nós temos que estar em oração, temos que estar em jejum, nós temos que estar consagrado ao Senhor. Porque o diabo aparece mesmo, ele tenta mesmo, ele faz você desviar daquilo que é propósito da tua vida. Ele faz isso. Por quê? Porque aqui ele sabia o propósito que Jesus tinha. Assim como na minha vida e na tua vida. Ele sabe. E ele vai fazer de tudo para que você caia. Para que você caia. E quando você vai vencendo, cada tentação que você vai vencendo, que você não cede, você vai se fortalecendo, você vai criando ligadura, você vai ficando mais forte, você vai falar assim, olha, eu louvo a Deus porque eu venci essa tentação. E você vai se tornando um crente mais forte. Porque as tentações virão a cada dia nós estamos sujeitos às tentações, mas cada vez você vai se tornando mais forte. O inimigo, às vezes, ele quer fazer aquilo ali, mas aquilo ali vai fazer você se fortalecer mais no Senhor. Mas nós temos que buscar Deus. Nós temos que buscar a ajuda do Senhor. Nós temos que pedir. Se a gente, às vezes, está fragilizado em alguma área, a gente sabe dificuldade, junta com os irmãos da igreja, com aquela pessoa que você confia, me ajuda em oração. Eu estou sendo tentado nessa área, e percebe, não se isole. Não se isole. Por isso que é muito importante na igreja a gente ter pessoas de confiança. Aqui nós temos aqui os homens, nós temos aqui pastor, presbíteros aqui, nós temos pessoa, até mesmo um irmão da sua confiança, que vai te ajudar em oração, que não vai ficar espalhando o teu problema para todo mundo, porque nós todos estamos sujeitos. Não adianta a gente falar que não é tentado. Eu já fui tentada. E cada um de nós somos tentados. As mulheres, olha, eu estou sendo tentada nessa área aqui, pastora, me ajuda, ou irmã, me ajuda, sabe? Mas você pega uma pessoa que esteja mais espiritualmente, mais forte que você, e que você possa contar, e aquela pessoa vai manter em segredo, vou te ajudar, não vai te jogar pedra, porque sabe que todos nós passamos por tentação. Não vai falar assim, você não, nós vamos te ajudar. Não espera você ser tentada, você ficar ali no isolado, e você ficar ali fragilizado, vou ficar sozinho. Fala assim, me ajuda nessa área, né? Então, a gente tem que ter como igreja, a gente tem que ter esse amparo um do outro, porque muitas vezes nós estamos fragilizados, a gente está passando por um momento difícil. Eu falo de casamento, que eu já tive casada há 20 anos, né? Então, às vezes a gente passa por um momento difícil no casamento, chega perto de alguém, me ajuda. No meu casamento está passando dificuldade, eu estou sentindo tentado, me ajuda. Nós não podemos, sabe, não pedir ajuda quando nós precisamos. Porque nós estamos como igreja, nós somos família, um ajudar o outro em oração, para que a gente não caia. Para que a gente não ceda àquela tentação, e de repente aquilo ali faz com que a pessoa perca tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Todo o ministério que Deus tem para a tua vida. Quantos pastores que a gente vê que é muito triste isso, que muitas vezes cedeu a uma tentação, cometeu um adultério, acabou o ministério. Quantos pastores que a gente ouve essa história? Quantos líderes de louvor que teria tudo para ser uma bênção,
presbítero, pessoas que tinha tudo para ser uma bênção na casa do Senhor, porque são essas pessoas que o inimigo mais tenta. Eu vou falar para você, se você é um crente que fica sentadinho no banco, que você não faz nada, você não está evangelizando, você não está fazendo nada, o inimigo às vezes te tenta, mas não é tanto como você que está fazendo. Você que está fazendo a obra do Senhor, e você que tem algo que Deus tem para a tua vida, você é mais tentado. Porque o inimigo ele quer te tirar do propósito que Deus tem para a tua vida. E você tem que manter firme. Você tem que orar, jejuar e buscar ajuda. E pedir para Deus por quê? Porque a tua carne é fraca mesmo. Não acha que você é forte, não. Mas você pode. Você pode vencer. Porque se não pudesse vencer, Deus não deixaria na palavra dele falando que nós podemos, que nós temos escape. Qualquer tentação que ele permita que venha à sua vida, você pode escapar. Você pode. Não pode falar assim, eu não consegui. Você não conseguiu porque você quis cair. Porque o nosso Deus não é mentiroso. Ele fala que existe a tentação, vai ter escape. Se você não escapou na hora, porque você não quis. Você não pode dar oportunidade para as coisas irem acontecendo. Fecha as oportunidades. Não deixa, não permita. Até aqui não pode. Aqui não pode. Você vai ser alicerçado. Você vai ficando mais fortalecido. E Deus vai te usar cada vez mais para o louvor e glória do Senhor. E aqui a gente vê, no outro texto, que não, acho que foi em Lucas que eu vi, que fala que o diabo o deixa Jesus para voltar no momento oportuno. Olha como o diabo é. Então, se você vencer uma luta, uma tentação, ele vai ficar ainda de olho e vai querer voltar. Porque ele fez com Jesus, não vai fazer conosco? Qual que é o momento oportuno? E várias vezes o diabo ali foi tentando Jesus, E lendo o texto, que eu estou lendo agora o Evangelho, ali, quando Jesus está ali, naquela cruz, ele fala assim, desce daí. Se você descer, você vai mostrar que você é filho de Deus. Sabe o que o diabo queria? Usando pessoas ali, porque o diabo ele não vai aparecer de chifrinho, mas usou aquelas pessoas ali e falou assim, mostra que você tem poder. Você salvou tanta gente, por que você não salva a si mesmo? Desce da cruz. Quem falando para ele? Desce da cruz, daquele propósito que Deus tinha para ele. Então, no último instante, ali o diabo estava tentando para ver se ele fugia daquele propósito que Deus tinha para ele, que era morrer naquela cruz do Calvário por mim e por você. Ele sabia que aquela cruz ali fazia parte do plano de Deus. E ele não cedeu. Assim como eu e você também. A gente tem que ficar esperto, tem que ficar esperta para aquilo que o diabo muitas vezes começa ali, às vezes você está para ter uma posição, ter alguma coisa, o diabo vai ficar tentando você. Não estou falando só espiritualmente, até mesmo materialmente, às vezes até mesmo assim, às vezes na área do seu trabalho, alguma coisa, às vezes você tem, mas o diabo vai ficar tentando para você não conseguir, às vezes aquela promoção que seria ter, ele fica tentando. E a gente tem que ficar esperto, assim como aconteceu com Jesus, pode acontecer comigo, com você. Mas aí termina o texto dizendo assim, então o diabo o deixa, e quis chegar os anjos e o serviram. Glória a Deus. Depois de vencida a tentação, os anjos vieram servir a Jesus. Olha que bênção. Depois que você vencer as suas tentações, o Senhor vai te servir. O Senhor vai estar ali para te ajudar, Ele tem bênção para nós. Então, eu queria, assim, a gente ficasse de pé, Vamos estar orando. E talvez, assim, você está passando, ou você já passou, então, com certeza, você vai passar por alguma tentação. E qual que é o propósito? Oração e jejum. Se fortalece. Mesmo você cheia do Espírito Santo, não quer dizer que você está isento de passar, mas você vai estar mais forte. Tem a palavra do Senhor, a gente vê aqui que Jesus, ele confrontava o diabo com a palavra. Nós temos que conhecer mais a palavra.
Essas são as armas que Deus deixa para nós. Oração, jejum. Oh, Pai querido, Pai amado, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas, Senhor, não na minha vida, mas na vida de cada um aqui, Pai. Ó Deus, são teus filhos amados do Senhor, ó Pai. Eu sei que o Senhor tem propósito, Senhor. O Senhor tem plano, o Senhor tem ministério, o Senhor quer usar a vida de cada um aqui. Ó Deus, mas em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, cada um aqui ser vigilante, Pai. Ajuda cada um, Senhor, orar, Senhor. Ajuda cada um jejuar. Ajuda, Senhor, cada um está te buscando cada vez mais, em nome de Jesus. Ó Deus, para quando vier as tentações, ó Deus, não ceda, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda, Senhor. Fortalece a vida de cada um aqui. Ó Deus, eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, Pai. Oh, Espírito Santo, abre este lugar, Senhor. Derrama, Senhor, do Teu poder, Pai. Oh, Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Ajuda o Teu povo, Pai. Ajuda, Senhor. Oh, Deus, fortalece cada um, Senhor, na fé, na busca do Senhor, ó Pai. Oh, Deus, que o inimigo, Senhor, não acha brecha, porque muitas vezes, Senhor, ele está querendo uma pequena brecha, é uma coisinha pequena, Senhor, para entrar e destruir uma família, destruir um ministério, destruir os planos e os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um aqui. Mas em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo, Senhor, eu clamo por cada um, Senhor, ajuda, Senhor, fortalece os Teus filhos, aqueles que aqui não têm vindo, Senhor, aqueles que por acaso, Senhor, estão na Tua casa, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, Pai, fortalece, Senhor, fortalece, que eles possam achar, ó Deus, que às vezes eles são super crentes, ó Deus, mas sim, ó Deus, que eles possam fugir, Senhor, das tentações. Eu peço por isso, Pai, ó Deus, eu clamo a Ti, Senhor, e todos os planos, os propósitos que o Senhor tem para nós como igreja, como ministério, Senhor, ó Deus, em especial na vida de cada um aqui, ó Pai, ó Deus, que há de ser cumprido em nome de Jesus, e em nome de Jesus, que o inimigo, Senhor, não vai tirar proveito, e muitas vezes da fragilidade de cada um, mas em nome de Jesus, ó Pai, fortalece a vida de cada um, nos ajuda, Senhor, como igreja, como povo de Deus, Senhor, um pedir ajuda para o outro na necessidade, ó Deus, nos ajuda, Pai, nos leva, Senhor, ó Deus, a conhecer mais a Ti, Senhor, nos leva a ter uma intimidade maior com o Senhor, nos ajuda, Senhor, nesse propósito, Senhor, de jejuarmos. Não é fácil, Senhor, não é fácil, Senhor, nós matarmos a nossa vontade, a nossa carne, mas nos ajuda, nos dê graça, porque muitas vezes nós temos essa dificuldade, mas, ó Deus, eu sei que com o Senhor nós podemos, ó Pai, nós temos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai, nós possamos cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um. Nós sabemos que dias piores virão, Senhor, virá muitas coisas difíceis, ó Pai, e nós que possamos estar preparados, Senhor, como um soldado que se prepara, ó Deus, para quando vier a guerra, já está preparado. Eu peço por isso, Pai, eu já te louvo e te agradeço, por esses homens, essas mulheres guerreiros, ó Pai, que o Senhor tem levantado aqui nessa tua casa, Pai. Ó Deus, ajuda, cuida, levanta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.